Dr. Newton Dornelas, endocrinologista, vamos falar de tireoide, hipotireoidismo, câncer de tireoide. Tireoide é o quê? Uma glândula? Tireoide é uma glândula que todos nós temos aqui nessa região do pescoço, um pouco abaixo do pomo de Adão, né? E ela existe para produzir hormônios, e esses hormônios são muito importantes para o organismo, portanto ela é uma glândula, e é uma glândula muito importante, porque ajuda a regular tanto o cérebro, coração, funcionamento do intestino e diversos outros órgãos do nosso organismo. Quando ela deixa de funcionar, perde o equilíbrio, o que acontece? A perda do equilíbrio nem sempre é apenas por deixar de funcionar. Ela pode funcionar muito. Como ela existe para produzir hormônios, quando ela para de produzir esses hormônios, nós temos o que a gente chama, já é de conhecido de todos, hipotireoidismo. Quando ela produz muitos hormônios, é o que nós chamamos de hipertireoidismo. Para tratar do hipotireoidismo e da hipertireoidismo, o que é preciso fazer? Qual é o tratamento? O hipotireoidismo, a gente dá uma medicação que é a reposição do hormônio. Então já existe esse hormônio em forma de comprimidos, e esse comprimido é dado com doses variadas de pessoa para pessoa, e a pessoa tem uma vida normal. Então, tomando a reposição deste hormônio, ela passa a ter uma vida normal. E esse controle é feito através de um exame chamado TSH, um exame de sangue, e também com a dosagem direta do próprio hormônio, né? E o hiper? O hiper, conforme eu já disse, é o excesso da produção desse hormônio da tireoide. Aí nós temos algumas causas para isso. Então o tratamento varia um pouco. Se o hiper é uma produção, digamos, o mais habitual ser por conta de uma doença autoimune, ou seja, que a própria pessoa produz substâncias que nós chamamos de anticorpos que vão atacando a produção, né, atacando a própria tireoide, pode-se tratar com medicamentos, e aí seriam drogas, não hormônios, mas seriam medicamentos anti-hormônios, né, antiprodução. Pode-se fazer também iodo radioativo, né, e, eventualmente, cirurgia. Então, cada caso é tratado de uma maneira. Quais são os sintomas do hipotireoidismo e o que ele causa ao organismo? Os hormônios da tireoide, eles são uma espécie de energia para o organismo, né? Então, se a pessoa tem pouco hormônio, o organismo tende a funcionar mais vagarosamente. Então, desde queda de cabelo, sintomas depressivos, o intestino fica mais lento. Às vezes a mulher pode ou parar de menstruar ou menstruar muito, ter perda de sangue, ou coração bater mais devagar, a pele ficar mais ressecada. Então são vários os sintomas, né? Esquecimento, né? Conforme eu disse, afeta o cérebro, então esquecimento, cãibras, né? Então tem vários sintomas. E o hiper seria o contrário? O hiper, a pessoa fica mais agitada realmente, né? Então tende a emagrecer no hiper, ter tremores de extremidades, né? Ter uma taquicardia, ter insônia, ter nervosismo, ter uma labilidade emocional, chora com mais facilidade. Então aí é um oposto, digamos. Mas um dos sintomas, um dos sinais que a gente tem é que muitas vezes no hipertireoidismo, sobretudo naquela doença autoimune que eu falei, a pessoa pode ter os olhos saltados para fora, né? Um olhar mais brilhante também. Então é uma maneira também de se identificar essas pessoas. O câncer de tireoide tem a ver com o hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Se não, quais são os primeiros sinais de um câncer de tireoide? Tanto o hipo quanto o hiper pode levar a um aumento da tireoide. Mas normalmente quando acontece isso é um aumento difuso da glândula. O câncer de tireoide, ele vem em forma de nódulos. Então ele não tem relação nem com o hiper nem com o hipo. Ele tem relação com nódulos, né? E normalmente é um nódulo único, né, na maioria das vezes, e que, portanto, quando a gente vem avaliar a tireoide, a gente avalia a função dela, se está produzindo hormônio ou não,
né, se muito ou pouco, através de um exame de sangue, para detectar se tem hipo ou se tem hipertireoidismo. Quando a gente avalia a estrutura, ou seja, saber se ela cresceu e se cresceu em forma de nódulo, isso é feito pela palpação e também por uma ecografia, se a gente detecta um nódulo, aí caminha-se para investigar a presença ou não de câncer, né? Esse câncer normalmente é em torno de 5% daquelas pessoas que têm nódulos. E a gente sabe que nódulos de tireoide são muito frequentes, né? Dependendo da população, até 60% das pessoas podem ter nódulos. E quais são os sintomas do câncer de tireoide? A maioria das vezes felizmente a gente nem tem sintomas, né? A gente detecta isso antes, porque as pessoas vêm e fazem a sua rotina com mais frequência, mas um dos sintomas que poderia acontecer, se esse nódulo começa a crescer, a pessoa ter, de acordo com a localização desse nódulo, ter sintomas compressivos, né? Ou seja, tem uma dificuldade maior de respirar, tem uma dificuldade de, por exemplo, de rouquidão, pode dar, é uma maneira, mas na grande maioria, sim, praticamente em 100% dos casos, é um achado que a pessoa mesmo, às vezes, descobre o nódulo ou vem para um exame de rotina com um médico de qualquer especialidade e a pessoa observa que tem um volume que está crescendo no pescoço. O tratamento é cirúrgico? O tratamento é cirúrgico do câncer, né, quando se detecta. Antes disso, a gente tem que fazer uma punção, uma biópsia, definir se realmente é benigno ou não. Sendo suspeito de malignidade ou maligno, aí tem que fazer a retirada cirúrgica de toda a glândula e depois ainda se faz um acompanhamento, às vezes necessitando até dose de iodo radioativo para complementar esse tratamento. E aí depois que se faz isso, aí sim vai para reposição hormonal, porque você tirou a fábrica, né? E aí consequentemente vai ter um hipotireoidismo por falta da fábrica, né? Muito obrigada. Nós estamos aqui no Anchieta falando mais uma vez de saúde. Obrigada, doutor Nilton.